O Espírito Santo é uma figura central no cristianismo, mas muitas vezes mal compreendido. Para começar a desvendar quem é o Espírito Santo, é necessário olhar para sua natureza e papel desde o início dos tempos. A Bíblia, em suas páginas inspiradoras, nos revela que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, coexistindo eternamente com o Pai e o Filho. Essa verdade pode ser desafiadora de compreender, pois o Espírito Santo não é uma força impessoal ou uma mera influência, mas uma pessoa divina com atributos próprios. Desde o Gênesis, a presença do Espírito Santo é evidenciada. No relato da criação do mundo, a Bíblia descreve que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Gênesis 1:2. Esta imagem nos mostra que o Espírito Santo estava ativo no momento em que o caos cedia lugar à ordem, trazendo beleza e harmonia à criação. Ele não apenas participou da criação, mas também trouxe vida, pois é o Espírito que dá fôlego a tudo que existe. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 33:4. Ao longo do Antigo Testamento, encontramos o Espírito Santo agindo em diversos momentos. Ele capacitava líderes, profetas e reis a cumprirem os propósitos de Deus. Quando Deus escolheu Moisés para libertar o povo de Israel, foi o Espírito Santo que capacitou Moisés com sabedoria e autoridade. E o Senhor disse a Moisés: "Ajuntarei 70 homens dos anciãos de Israel, e tomarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles." Números 11, 16, 17. No tempo dos juízes, vemos como o Espírito Santo revestia homens comuns de coragem sobrenatural para libertar o povo da opressão. Sansão, por exemplo, recebeu força extraordinária através do Espírito. O Espírito do Senhor se apossou de Sansão, e ele despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito. Juízes 14:6. Os profetas também eram movidos pelo Espírito Santo. Quando Isaías proclamou as palavras de Deus, quando Jeremias chorou pelas injustiças, ou quando Ezequiel recebeu visões impressionantes, era o Espírito Santo que os inspirava e lhes dava a coragem necessária para falar. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. No entanto, durante o Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava permanentemente nas pessoas. Ele vinha em momentos específicos, capacitava e então se retirava. Há, contudo, uma promessa profética de que algo mudaria. O profeta Joel anunciou: "E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões." Joel 2:28. Essa promessa começa a se cumprir de maneira plena no Novo Testamento, quando o Espírito Santo aparece em uma nova dimensão, mais próxima e acessível ao ser humano. Mas antes de avançarmos nesse aspecto, é importante reconhecer que o Espírito Santo não é apenas um agente de poder, mas também um ser com emoções, vontade e intelecto. A Bíblia revela que o Espírito Santo pode ser entristecido. Em uma carta do apóstolo Paulo às igrejas, ele alerta: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção." Efésios 4:30. Isso significa que o Espírito é sensível às ações humanas. Quando pecamos, desobedecemos ou vivemos de maneira contrária à vontade de Deus, entristecemos o Espírito que habita em nós. O Espírito Santo também tem intelecto. Ele conhece todas as coisas e sonda os corações mais profundos. O Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. Nada está oculto aos seus olhos, pois ele conhece a vontade do Pai. Quando não sabemos como orar ou o que pedir, a Bíblia nos diz que o Espírito intercede por nós.
Também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Ao compreender que o Espírito Santo é uma pessoa divina, com emoções e vontades, somos levados a uma relação mais profunda e respeitosa com Ele. Ele não é uma mera energia que podemos manipular, mas uma pessoa com quem devemos caminhar diariamente. Essa compreensão traz conforto e esperança. O Espírito Santo não é distante. Ele é presente, atuante, e deseja se relacionar conosco de maneira pessoal. Ele nos conhece em nossa totalidade e, mesmo assim, nos ama e deseja nos guiar para perto de Deus. Esse é o grande mistério e também a grande beleza do Espírito Santo. Ele é Deus, mas também é aquele que decide habitar em nós. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? 1 Coríntios 6,19. Com a chegada do Novo Testamento, a atuação do Espírito Santo ganha um novo destaque. Ele está presente de forma direta e poderosa na vida e ministério de Jesus Cristo. Antes mesmo do nascimento de Jesus, vemos o Espírito Santo agindo. Quando o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela conceberia o Salvador, ele explicou: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas 1:35. Dessa maneira, o nascimento de Jesus foi um milagre operado pelo Espírito Santo. Jesus, embora plenamente Deus, escolheu viver como homem e se sujeitou à ação do Espírito Santo em seu ministério. Isso nos mostra a importância do Espírito Santo até mesmo para o Filho de Deus durante sua missão na terra. No batismo de Jesus, um momento singular revela essa conexão. Enquanto Jesus estava nas águas, a Bíblia descreve que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz dos céus declarou: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Aqui, o Espírito Santo confirma a missão de Jesus, capacitando-o para o ministério que estava por vir. Após o batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde jejuou por 40 dias e enfrentou tentações do diabo. É importante observar que foi o Espírito Santo quem guiou Jesus para esse período de provação. Isso demonstra que a presença do Espírito não nos isenta de desafios, mas nos capacita a vencê-los. Jesus resistiu a todas as tentações e saiu do deserto fortalecido pelo Espírito Santo. Durante seu ministério terreno, Jesus realizou milagres, curas e ensinamentos extraordinários, todos sob a direção e o poder do Espírito Santo. Ele deixou claro que não agia sozinho, mas em comunhão com o Pai e através do poder do Espírito. Quando Jesus curou enfermos, libertou cativos e ressuscitou mortos, ele demonstrou a ação sobrenatural do Espírito Santo em sua vida. Um dos momentos mais significativos foi quando Jesus anunciou a vinda do Espírito Santo como Consolador e Ajudador. Em uma conversa íntima com seus discípulos, ele disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Aqui, Jesus estava prometendo o envio do Espírito Santo, que permaneceria com seus seguidores de forma permanente. A promessa do Espírito Santo foi um ato de amor e provisão. Jesus sabia que após sua morte, ressurreição e ascensão, os discípulos precisariam de força, coragem e direção para continuar a obra iniciada por ele. O Espírito Santo seria essa presença constante, capacitando-os para enfrentar as dificuldades que surgiriam. Além disso, Jesus revelou que o Espírito Santo tem o papel de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso significa que o Espírito atua no coração humano, trazendo convicção do erro, mostrando o caminho da verdade e advertindo sobre as consequências das escolhas feitas longe de Deus. É por meio dessa atuação que muitas vidas são transformadas e restauradas. Portanto, no ministério de Jesus,
O Espírito Santo não apenas esteve presente, mas foi essencial em cada etapa. Ele capacitou, guiou e confirmou a missão do Salvador, revelando a perfeita harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, o Espírito Santo assume um papel ainda mais profundo na vida dos discípulos e no surgimento da Igreja. Esse momento é marcado pelo evento de Pentecostes, quando a promessa de Jesus se cumpriu de maneira extraordinária. Os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai, conforme Jesus os havia instruído. De repente, um som como de um vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Esse momento não foi apenas um sinal visível e audível do cumprimento da promessa, mas também o início de uma nova era para a Igreja. O Pentecostes simboliza a capacitação sobrenatural dos discípulos para cumprirem a grande comissão dada por Jesus. Até então, os discípulos eram homens simples, cheios de limitações e medos. Mas após serem cheios do Espírito Santo, tornaram-se ousados, corajosos e cheios de sabedoria. Pedro, que antes negara Jesus, levantou-se diante de uma grande multidão e proclamou o Evangelho com poder e autoridade. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram convertidas e batizadas. O Espírito Santo não apenas capacitava os discípulos a pregarem com ousadia, mas também agia em sinais, milagres e prodígios, confirmando a mensagem do Evangelho. Doentes eram curados, cativos eram libertos, e a Igreja crescia de forma exponencial, movida pelo poder do Espírito Santo. Além disso, o Espírito Santo trouxe unidade à Igreja. Pessoas de diferentes origens, línguas e culturas se uniram como um só corpo, com um só propósito. A comunhão e o amor fraternal eram evidências do Espírito agindo entre eles. Nos dias atuais, o Espírito Santo continua a ser essencial na vida de cada cristão. Sua presença é o cumprimento da promessa de Jesus de que Ele estaria conosco para sempre. O Espírito Santo não é apenas uma lembrança distante dos tempos bíblicos, mas uma realidade viva e presente que atua em cada crente. Uma das maiores obras do Espírito Santo na vida do cristão é a regeneração. Ele é o responsável por dar vida espiritual àqueles que estão mortos em seus pecados. A Bíblia afirma que ninguém pode nascer de novo sem a ação do Espírito Santo. É Ele quem convence o ser humano do pecado, conduzindo-o ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Além da regeneração, o Espírito Santo também realiza a santificação. Este é o processo pelo qual o crente é transformado à imagem de Cristo. Ele nos ajuda a vencer o pecado, molda nosso caráter e nos capacita a viver em obediência à vontade de Deus. A santificação é um processo contínuo e o Espírito Santo atua em cada área de nossa vida, guiando-nos em amor, paciência, bondade e domínio próprio. O Espírito Santo também é o nosso consolador e ajudador. Nos momentos de dor, dúvida e sofrimento, Ele nos traz paz e esperança. Sua presença é real e palpável, trazendo consolo às nossas almas cansadas. Quando as palavras falham, o Espírito intercede por nós, levando nossas orações ao Pai com perfeição. Além disso, o Espírito Santo nos concede dons espirituais. Esses dons são ferramentas dadas por Deus para edificar a Igreja e servir ao próximo. Há dons de sabedoria, fé, cura, ensino, profecia, entre outros. Cada crente recebe dons específicos conforme a vontade do Espírito e todos eles devem ser usados para a glória de Deus e o bem comum. Por fim, o Espírito Santo nos dá direção. Ele nos guia em decisões importantes, nos alerta sobre perigos e nos ensina a discernir a vontade de Deus.
Quando buscamos a presença do Espírito Santo em oração e na leitura da Bíblia, ele fala ao nosso coração e ilumina o caminho a seguir. Assim, a vida cristã só pode ser plena através do Espírito Santo. Ele é o nosso guia, nosso ajudador, nosso conselheiro e a garantia da presença de Deus em nós. Com o Espírito Santo nunca estamos sozinhos. Ele nos fortalece, nos transforma e nos conduz em vitória. O Espírito Santo é Deus conosco, habitando em nós, capacitando-nos e transformando-nos dia após dia. Que possamos buscar sua presença continuamente, vivendo em comunhão com Ele e permitindo que sua obra seja completa em nossas vidas.